Deputado. Presidente, nós estamos aqui votando o aumento do salário mínimo. A gente precisa entender de que isso é uma exclusão social. A partir do momento que eu tenho uma caneta, por exemplo, que custa R$2, eu boto ela a 7, ninguém mais compra. Para emprego é a mesma coisa. A gente impossibilita alguém que não tem experiência ou que, infelizmente, lá no início da carreira não tem capacidade e competência para trabalhar e entregar aquele valor. A gente precisa dar oportunidade para essa pessoa ser contratada e mais para os outros empreenderem e contratar pessoas com salários mais baixos. O Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, diz que as trocas voluntárias, elas existem quando beneficia as duas. Não tem como o Estado dizer qual vai ser o salário de alguém de cima para baixo. Então, nós precisamos de liberdade para aqueles que querem trabalhar, mesmo que no início de carreira, com o salário mais baixo. A evolução do salário mínimo dos últimos anos é enorme em relação à inflação, e cada vez a gente está excluindo socialmente um número enorme de jovens que não conseguem trabalhar. Aliás, para quem não sabe, a criação do salário mínimo foi para excluir os negros do mercado de trabalho. Foi para excluir os negros do mercado de trabalho. Eles colocaram um salário mínimo com um patamar tão alto que os empregadores decidiram demitir os negros e contratar os brancos. É somente a liberdade e as trocas voluntárias que faz o Brasil crescer, ter mais empregos e somente assim, com concorrência, gerar salários mais altos. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Agora, encaminhamento de bancada. Quem orienta sim, vota pela aprovação da emenda do PT. Quem orienta não, mantém o texto do senador Irajá. Como orienta o PT, deputado Bongás? O PT orienta o deputado Pedro Zay. Deputado Pedro Zay. Senhor presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores vota sim por duas razões fundamentais. Já está comprovado na história que aumentar o salário mínimo, além da inflação, o PIB não gera inflação. A experiência que construímos no governo Lula e Dilma. Segundo lugar, quando você aumenta o salário mínimo real, não só tu distribui a renda, mas tu distribui a possibilidade de consumo no mercado de massa. Portanto, tu aquece a economia e toda a sociedade ganha. Por isso, estranhamos que o governo não apoia o aumento mínimo do salário mínimo para fazer um mínimo de dignidade para o povo brasileiro e principalmente para o povo trabalhador. Bancada do PT vota sim. Deputado Cajado, como orienta o bloco PL, PP, PSD, Solidariedade, Avante e o governo conjuntamente? Você está acompanhando a votação do quinto destaque, tentativa de modificação do texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Vamos ouvir o deputado Cláudio Cajado, vice-líder do governo. O reajuste com o ganho real, diante do teto de gastos, fica comprometido. Por outro lado, nós estamos passando por um momento de crise fiscal. Está sendo realizado um esforço enorme para o ajuste e a organização das contas públicas. E cada real acrescido representa um impacto, por aí se tira, de 300 milhões de reais no orçamento da União. Cada um real acrescido. E a LDO que nós votamos e que o querido senador, relator Irajá Abreu apresentou, já prevê o reajuste por conta da inflação do INPC. Portanto, a orientação do bloco, juntamente com o do governo, é de não rejeitar a emenda. Obrigada. Como orienta o PSL? Senhora presidente, o bloco PSL-PTB-PROS compreende que a questão é de responsabilidade fiscal,
conforme foi apresentada agora pelo líder do governo. Nós compreendemos que não é possível acatar essa emenda apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, não obstante a sua pertinência e relevância, especialmente em virtude do impacto fiscal que isso vai representar, somente nas contas da União, como foi apresentado, de aproximadamente 350 milhões de reais. Então, por esse motivo, o bloco PSL, PTB, PROS, orienta não a emenda apresentada. Como orienta o MDB? MDB orienta não, presidente. Como orienta o republicano, deputada Rosângela Gomes? Senhora presidente Soraya Santos, eu gostaria de fazer uma justificativa com relação ao deputado Océsio Silva, que na primeira votação, no mérito, não conseguiu fazê-la por problemas técnicos no seu aparelho. Então, gostaria que registrasse a mesa que o deputado Océsio Silva acompanhou a orientação partidária. Segundo, dizer que esse destaque do líder Enio Ferri é um destaque louvável, mas nós temos que ter responsabilidade com a nossa economia. Em outros governos, não foi possível dar ao povo brasileiro, né, o salário que o nosso povo merece para ter uma melhor qualidade de vida. Esse tema é um tema inerente, específico para a Comissão Mista de Orçamento. Então, nós queremos aqui também ratificar o compromisso do presidente do Senado em fazer com que haja a instalação da comissão para melhor tratarmos deste tema. Iremos acompanhar o relator votando não ao destaque do líder Enio Ferri. Como orienta o PSDB, deputado Danilo Forte? Presidente Soraya, o ideal seria que nós pudéssemos abrigar o sentimento da emenda apresentada. Mas o orçamento é curto e, diante da dificuldade, da necessidade do ajuste fiscal que o país vive hoje, é necessário que a gente tenha a compreensão do momento que nós estamos vivendo. É lógico que a matéria poderá ser abrigada na votação da lei orçamentária, que será discutida no ano que vem, e, diante disso, nós não podemos fazer aqui graça com chapéu alheio. Então, é necessária responsabilidade e nós acompanharemos a decisão do relator pelo voto não. Como orienta o PSB, deputado Elias? Presidenta, o PSB orienta sim, porque nós entendemos que essa questão da política de salário mínimo é uma política fundamental para a gente realmente promover justiça social. Aliás, é interessante, todo mundo, né, se perguntar a manifestação de todos os parlamentares aqui, todos reconhecem que nós temos um problema muito grande, muito profundo no país, que é o problema da desigualdade social. E a política do salário mínimo é uma ferramenta importante para combater a questão da desigualdade. Então, portanto, nós entendemos, né, que o partido, o PSB, entende que é fundamental a gente ter uma política de valorização da questão do salário mínimo e, sinceramente, né, é um momento para a gente fazer isso. Então, nós entendemos que a emenda feita pelo PT está correta, portanto, nós orientamos sim. Como orienta o PDT, deputado Afonso Mota? É impressionante que todas as argumentações de voto dizem que a matéria é meritória. E nenhuma das argumentações fala que nós estamos tratando do salário mínimo, aquilo que é mínimo para o cumprimento dos preceitos constitucionais, e um salário, uma remuneração, visa atender em benefício, aqui no caso do trabalhador. O PDT, a nossa bancada, é uma bancada trabalhista. Portanto, nessa hora, nesse momento, nós não podemos deixar de votar favoravelmente, porque se trata da vida do trabalhador, daquilo que é essencial. Está aí o exemplo do auxílio emergencial, o significado que teve. Não é arrochando o salário, diminuindo o salário mínimo, limitando o salário mínimo, que nós vamos ter o progresso e o desenvolvimento do país. Por isso o PDT vota sim. Como orienta o DEM, deputado Luiz Miranda? Presidenta Soraya Santos, é importante colocar aqui que o relatório foi muito bem feito, como já dito anteriormente, e nós vamos acompanhar o relator e aproveitar esse restinho de tempo para informar todos os membros da segurança pública que, além do relator ter incluído no seu relatório a possibilidade de expandirmos e criarmos novas unidades para os militares e para a Polícia Civil de todo o país, incluindo o Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, o secretário Anderson Torres me deu uma informação extremamente importante, que na relatoria da MP 971
Nós fizemos um relatório seco, excluindo as emendas, mas que o governo do Distrito Federal está em fase de conclusão desse texto e que na próxima semana estaremos entregando para o ministro Jorge as emendas que foram tão aclamadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, e nós entregaremos ainda este ano um texto final para que ele seja votado por essa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Miranda. Como voto Podemos, deputado Léo Moraes. Deputado Glauber, como orienta o PSOL? O PSOL, evidentemente, vota a favor desse destaque. Política de valorização do salário mínimo. E não tem que prosperar o argumento que foi utilizado pelo relator, de que essa matéria tem que ser tratada exclusivamente na lei orçamentária. Evidentemente, se aprovado na lei de diretrizes orçamentárias, você tem uma força a mais para a aprovação na LOA. E, além disso, um dos líderes da base do governo falou no impacto de 300 milhões. Se eu ouvi bem, primeiro que isso não tem o menor problema, porque, inclusive, a União emite moeda. E eu não vi essa gritaria falando em responsabilidade fiscal no momento em que vocês batem palma para um pacotão de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros. E tem mais. A aprovação dessa medida de valorização do salário mínimo é uma forma, inclusive, da gente se contrapor ao que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, onde o Brasil caiu 5 posições no ranking internacional do IDH. E ficou 14 posições atrás de um país que tem estado muito presente na boca de alguns boçais bolsonaristas, que é Cuba. Cuba ficou 14 pontos no ranking internacional do IDH à frente do Brasil. Que a gente aprove essa matéria, porque essa aprovação, inclusive, dá a possibilidade concreta do fortalecimento da política de valorização do salário mínimo e, consequentemente, uma melhora também do IDH brasileiro. Obrigada, deputado Glauber. Como orienta o PSC, deputado André Ferreira? Como orienta o PCdoB, deputado Márcio Gerri? Presidenta, eu vou me apoiar nas palavras do eminente relator, senador Irajá, que, entre outras coisas, afirmou ser este destaque razoável e necessário. Eu concordo com a conclusão dele, porque, ora, se é razoável e necessário, que seja acatado. Em segundo lugar, porque é preciso compreender que nós estamos tratando de salário mínimo. Cada centavo do salário mínimo do trabalhador brasileiro significa um impacto muito importante, não apenas individualmente, mas no cômputo geral da economia do país. E, por fim, onde tiver o interesse do trabalhador, da imensa maioria do nosso povo, lá estará o PCdoB, razão pela qual apoiamos e orientamos o voto sim para o acatamento da emenda, dado o destaque feito pela bancada do PT. Obrigada, deputado Márcio. Como voto cidadania, deputado Arnaldo Jardim. Presidente Soraya, nós queremos dizer que nós votaremos não, mas eu gostaria de entrar no mérito dessa discussão. Nós consideramos que nesse instante não seria adequado, nas circunstâncias que vivemos, aprovar esse dispositivo na LDO, mas nós seremos insistentes em fazer esse debate quando da lei do orçamento anual. Consideramos que a política de valorização, de crescimento real do salário mínimo tem um efeito indutor na economia, além de ser uma questão de justiça social. E nos apoiaremos muito naquilo que foi a experiência agora do auxílio emergencial. Todos nós sabemos que os cenários que se previam de diminuição do PIB só não ocorreram de uma forma mais dramática porque nós tivemos toda a virtuosidade que foi o auxílio emergencial, que nós defendemos, que nós lutamos para que pudesse ser estendido o maior tempo possível, e nós tivemos com isso mais uma demonstração daquilo que é o efeito em que a valorização salarial pode provocar na economia, valorizando o trabalhador, valorizando o seu poder aquisitivo e aquecendo a economia. Razão pela qual nós votamos não nesse instante, mas nós já estamos nos diferenciando, demarcando uma posição, uma firme convicção com relação ao debate que nós queremos fazer quando da LOA e que nos leve a uma política de retomada
da valorização e do crescimento real do salário mínimo ano a ano. Obrigado, deputado Arnaldo. Como vota o novo deputado Paulo Ganimi? Presidente, o novo vota não. A gente entende que o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, tem dois graves problemas. O primeiro dele é orçamentário. A gente está falando aqui de déficit fiscal, a gente tem uma LDO que apresenta um déficit fiscal absurdo, e esse aumento, que a gente sabe também que nosso orçamento é vinculado, vai provocar ainda mais déficit fiscal. E o segundo ponto é da economia real. Aumento do salário mínimo, acima principalmente de aumento de produtividade, não gera o efeito que todos pensam, gera o efeito contrário, faz com que cada vez mais pessoas estejam fora do mercado de trabalho formal. Quando a gente aumenta o salário mínimo, sem que isso implique no aumento de produtividade ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Está fazendo com que aquelas pessoas que estão ali no limite do salário mínimo não consigam ter emprego, não consigam ter trabalho. A gente tem que aumentar, sim, o salário médio da população, gerando mais emprego, mais ofertas de emprego, de trabalho, e aumentando, melhorando a nossa economia, e não com o aumento artificial do salário mínimo através de uma canetada. Obrigado, presidente. Como orienta o PV, deputado Henrico Mizazzi? Partido Verde, presidente Soraya, encaminha o voto pela manutenção do texto do relator, senador Irajá. Como orienta o Patriota? Como orienta a Rede, deputada Joênia? Também não. Senhora presidente, a Rede vai orientar sim a emenda do PT para retomar a política de valorização real do salário mínimo, considerar a inflação e mais um pouco. Eu quero aproveitar os segundos que me restam, senhora presidente, para parabenizar o líder indígena Mário Nicásio, que hoje foi diplomado vice-prefeito na cidade de Bonfim, Roraima. Mário Nicásio é da Rede Sustentabilidade e tem feito o seu trabalho junto com as organizações indígenas. Quero aqui desejar que tenha sucesso nessa gestão municipal, que leve nossos valores indígenas nesse seu trabalho, com responsabilidade, seriedade, coletividade, compromisso com a causa indígena e combatendo qualquer medidas que possam levar à violência ou ao retrocesso das questões indígenas aqui no município de Bonfim. Parabéns, Mário Aptiana, e sucesso aí em Bonfim. Obrigada, deputada Joênia. Está aberto o processo de votação nominal. Concedo a palavra ao deputado Danilo Forte. Falando que o destaque não chegou lá ainda, que tinha que ter chegado o destaque escrito para suprimir. Agora, 2h50, começa a votação nominal de mais um destaque, mais uma tentativa de alterar o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Votaram sim. Do voto, presidente. Sim, está registrado, deputado Gerri. Votar na votação 4. Sim, deputado Márcio. Sim, 130, não 239, uma abstenção. Mantido o texto do relator.